quarto ano, nossa aula de hoje é de História, certo? Com conteúdo novo sobre a família real no Brasil. Então vamos conhecer um pouco esse assunto, saber o motivo da vinda da família real para o Brasil. Esse é um conteúdo novo, que é do quarto bimestre, certo? E a gente está iniciando esse conteúdo hoje, esse conteúdo novo na aula de hoje, certo? Então, pega o livro de vocês, abre na página 72 do livro de História e vamos acompanhar a leitura desse conteúdo, certo? A família real no Brasil. Bloqueio colonial. Tem aí uma imagem, né? Que é um pintador por Jacques Louis David. Aí embaixo tem falando, a gente vai, no caso aqui, vai explicar um pouco do resumo que eu fiz sobre esse conteúdo, certo? Então, alguns fatos que aconteceram na Europa e que fizeram com que o Brasil se tornasse um império, certo? Então, a Europa tinha duas grandes nações, que era a França e a Inglaterra, certo? Que disputavam domínios e poder na Europa, ok? Das colônias na África e América, América e Ásia, certo? Na Inglaterra acontecia a revolta industrial. Esse país se tornava uma grande potência econômica por meio do comércio dos produtos que fabricavam e tinham um grande poder náutico, um grande poder de navegação. Então, a Inglaterra, né, ela tinha esse poder, esse domínio, né, pela parte náutica, que é a parte de navegação. Na França havia acontecido a Revolução Francesa. À frente do governo estava Napoleão Bonaparte, que tinha conquistado territórios em toda a Europa. Então, na França, né, como a gente viu aí, a Revolução Francesa, né, quem estava comandando, né, quem estava à frente, né, disso tudo foi Napoleão Bonaparte. Então, na época, né, o bloqueio continental, que era o bloqueio dos portos por países aliados à França, a entrada dos produtos ingleses. Então, o bloqueio continental, né, foi o bloqueio dos portos dos países, né, que forneciam, né, que eram aliados à França e que a entrada dos produtos ingleses, no caso, eles estavam bloqueando a entrada dos produtos ingleses. Essa medida, Napoleão queria enfraquecer a Inglaterra. Então, esse bloqueio continental era porque Napoleão Bonaparte queria, né, prejudicar a Inglaterra, queria enfraquecer a Inglaterra, pois se não tinha fornecimento, então como é que a Inglaterra ia se desenvolver, né? Porque ela não teria como vender os produtos que fabricava. Então, os produtos que a Inglaterra fabricava, ela não iria ter como vender com esse bloqueio que Napoleão Bonaparte fez. Portugal tentou ficar neutro nesse conflito. Então, Portugal, ele dependia tanto de uma parte, né, como da França, como da Inglaterra. Então, ele ficou neutro, né, nesse conflito, que embora dependesse do dinheiro inglês. Mas Napoleão já havia tirado a coroa do rei da Espanha e seguia para Portugal para obrigar o rei a cumprir o bloqueio continental.
Então, ele de qualquer maneira, a qualquer custo, ele queria, né, que Portugal, né, ele queria obrigar Portugal, o rei de lá, a cumprir, né, o bloqueio continental. Então, Portugal aí, sabendo que Napoleão estava indo lá, ele fez o quê? Meteu o pé. Sabendo que Napoleão estava a caminho de Portugal, certo? Os governantes, os nobres portugueses não tinham outra escolha a não ser o quê? Fugir, né? Para o Brasil. A fuga foi feita sobre a proteção da Inglaterra. Então, eles não poderiam, como no caso, como não foi uma fuga planejada, foi de última hora, então eles precisavam de apoio, né? De uma ajuda. Então, ele foi buscar essa ajuda, né? A Inglaterra. A Inglaterra foi quem ajudou a família real a vir para o Brasil. Então, qual foi o motivo da vinda, né, da família real para o Brasil? Foi por conta de Napoleão, porque a qualquer custo ele queria obrigar ao rei de Portugal que ele cumprisse esse bloqueio continental. Então, por isso que a família real saiu de Portugal e vieram para o Brasil, por conta desse motivo, certo? Então, quem ajudou a família real foi pela proteção da Inglaterra, né? No caso, foi os ingleses, né, que trouxe a família real portuguesa para o Brasil. Em troca, então, eles ajudaram a família real, mas tinha uma consequência, né? Eu vou lhe ajudar, mas eu vou querer algo em troca. Então, foi isso que eles fizeram. Em troca do favor da proteção inglesa, né? Abriu os portos brasileiros aos produtos ingleses. Por meio desses portos, as mercadorias inglesas puderam chegar à região da América do Sul. Aí logo embaixo a gente vai entrar agora nos acontecimentos ocorridos com a chegada da família real ao Brasil. Então, como foi o recebimento, né, da família real no Brasil? Com a chegada da família real ao Brasil, a família real chegou aqui em 1808, certo? A vida na colônia se transformou. Novos órgãos e instituições foram criados. A vida cultural passou a contar com a presença de artistas e bibliotecas, escolas foram fundadas e etc. Então, a chegada da família real ao Brasil mudou muitas coisas, né? Porque tudo isso que a tia acabou de falar, aqui no Brasil não tinha. E como isso já havia lá, no caso, tipo assim, meio que uma tradição, não. Tipo assim, eles já tinham esse conhecimento dessas coisas lá, de onde eles vinham, né, de Portugal. Então, eles trouxeram essas ideias para o Brasil e colocaram em prática. Então, isso foi um benefício bom, né, para o Brasil. Entretanto, o povo português não estava muito satisfeito, né, com a vinda da família real para o Brasil e exigiu que eles voltassem, certo? O acordo entre o rei de Portugal e a Inglaterra prejudicava os comerciantes portugueses. Em 1815, o Brasil foi elevado à posição de rei unido a Portugal, certo? Foi com isso que o Brasil deixou oficialmente de ser colônia e passou a ser um reino ligado a Portugal, por laços de amizade. As capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Vamos lá para a página 73. Entre
1812 e 1815, Napoleão Bonaparte sofreu sucessivas derrotas na Europa e foi exilado. Os portugueses pensaram que a família real retornaria a Portugal e que as coisas voltariam a ser como antes. Então, como Napoleão Bonaparte foi exilado, né? A população achou que os portugueses voltariam para Portugal, certo? Muitos domínios de Portugal nas Américas deixaram de ser colônia e passavam a ser reino. Em nossas terras explodiram, né, algumas revoltas, que foi a revolta dos alfaiates, que ocorreu lá na Bahia, e a Revolução de 1817, que foi em Pernambuco. As revoltas aconteceram por causa das misérias condições em que o governo deixava a população. Insatisfação do povo, né? Com a insatisfação do povo com o governo português, levava as pessoas a acreditarem, né? A ter sonhos, na verdade, né? A ter sonhos, a acreditarem que as coisas poderiam melhorar se estivesse livre, se estivessem livres e independentes dos portugueses, certo? Assim, existiam pessoas que no Brasil queriam expulsar a família real em Portugal, que queriam seu retorno. Então, no Brasil, as pessoas queriam que a família portuguesa, né, a família real fosse embora, pois eles não aguentavam mais essa família. Eles já estavam insuportáveis. Enquanto lá em Portugal queria a volta deles, certo? Logo embaixo começou, no caso a gente vai ver aí, começou uma revolta na cidade de Porto, certo? Que é em Portugal. Os revolucionários de Portugal exigiram o retorno de Dom João e que ele jurasse seu compromisso com Portugal. Em 1818, após a morte da rainha Dom Maria, certo? Dom Maria I, Dom João foi coroado rei de Portugal, com o título de Dom João VI. Em 1821, ele retornou, né, a Portugal e o governo do Brasil foi entregue ao seu filho, Dom Pedro I. Ele foi coroado, né, como príncipe regente, certo? Então, e ele ia governar, né, sobre o olhar, né, de seu pai. Então, agora vocês vão realizar o exercício que está aí na metade da página 73, na página 74 e na página 75, certo? Beijos e até a